Bom dia, boa tarde, boa noite. O nosso encontro de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu convidei a doutora Juliana Gebrim, psicóloga aqui no GRAM, especialista em psicologia clínica há mais de 20 anos, neuropsicóloga, mestre, palestrante, a primeira do Brasil especializada em equilíbrio emocional para concursos públicos, para concurseiros e apresentadora do programa Divã do Concurseiro, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Vamos bater um papo sobre este momento crítico, este momento de dificuldade e como você pode ter um melhor equilíbrio emocional para seguir em frente, para ser imparável e não desistir dos seus sonhos. Mas antes eu quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os novos vídeos que lançamos aqui toda quinta-feira às 19 horas, um novo vídeo que vai ajudar você a mudar de vida. Doutora Juliana Gebrim, prazer estar aqui com você hoje. Nem vou te cumprimentar porque não podemos, né? Seguindo aqui as orientações dos órgãos de saúde pública do Brasil e do mundo. Muito obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse programa. Doutora, explica pra gente um pouquinho do seu trabalho para quem ainda não te conhece. Eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga. A primeira psicóloga, eu faço isso há 20 anos, esse trabalho, a cuidar das emoções dos concurseiros de uma forma profunda, Gabriel. E eu já estou aqui no GRAM desde a época, né, do presencial, no GRAM Online agora desde o início, e apresento o programa Divã do Concurseiro todas as terças às 19 horas. A gente tem um encontro marcado com as mais variadas emoções aí dos concurseiros. É um programa muito dinâmico, é um programa em que você tem a questão ali da psicologia sendo abordada de uma forma bem profissional e é um prazer, eu tenho uma alegria imensa de fazer esse programa aqui com vocês. Doutora, estamos enfrentando o que pode ser talvez uma das piores, se não a pior crise no Brasil, equivalente aí talvez a uma guerra, né? Estão dizendo que já pode ser comparada a uma guerra em termos econômicos, em termos sociais, enfim. E estamos vendo muitas restrições, as pessoas têm que ficar em casa, as pessoas não podem ir trabalhar, algumas empresas já estão passando por alguma dificuldade. E esse cenário de muita incerteza, de medo, ele abala o emocional do concurseiro. Que você sugere que o candidato faça agora para conseguir manter esse equilíbrio e seguir estudando? Porque a gente sabe que vai passar, mas o problema é que às vezes a pessoa não consegue estudar agora em casa e depois quando passar e as oportunidades voltarem, ela não vai estar pronta para elas. Perfeito. A gente está vivendo um momento de muita crise, crise econômica, crise política, a crise da nossa saúde agora, né? E há algum tempo a questão também da crise na saúde mental, né? O concurseiro, para ele saber lidar com essa questão no momento, em primeiro lugar, ele tem que evitar notícias que ele vê a respeito dessa pandemia, notícias falsas, é o que a gente chama de infodemia, esse excesso de informações que vai abalando o emocional do concurseiro, né? E que muitas vezes vai tirar ele do foco do objetivo principal. A ONU, ela colocou que a gente tem que ter acessos restritos a essas notícias, né, para não aumentar a ansiedade. Então, ela coloca como 2 picos no dia, horários marcados ali para você se atualizar e aí você olha aquilo e pronto. E acabou, aí você volta para as suas atividades, para aquilo que você está fazendo na sua rotina. O importante no momento é você manter a sua rotina, Gabriel. Eu costumo falar que a inteligência é a capacidade de adaptação às mudanças e agora é hora do concurseiro começar a verificar a capacidade que ele tem nessas questões de mudanças na vida, né? A gente foi pego todo mundo desprevenido nessa questão do corona. Então, em primeiro lugar, você evitar essas informações. O isolamento afetivo, ele é diferente do isolamento físico. É muito importante no momento você manter conexões com as pessoas, né? Antes o celular ou redes sociais, que eram vilões do concurseiro, né, para distração, hoje ele pode usar isso de uma forma afetiva para manter contato
com algumas pessoas ali, entes queridos, ou pessoas que estão distantes nesse momento tão importante, né? Então, esses fatores podem ajudar muito na questão da ansiedade. E a questão do medo? Você acabou abordando a ansiedade e a questão do medo. As pessoas estão com medo de sair na rua ou com medo, às vezes, de um ente querido contrair a doença, embora não seja muito letal, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado, algumas pessoas convivem com idosos. Como lidar com o medo para que ele não nos paralise e piore essa situação, né? Perfeito. O medo, ele tem um funcionamento na neuropsicologia como se a gente jogasse a cena que a gente tem medo numa tela em branco, como se ela já tivesse ocorrido. E com isso ela começa a coordenar o nosso comportamento e as nossas ações. Então muitas vezes você está ali imbuído de medo e você começa a reagir de uma forma muitas vezes atrapalhada ali. E aí você começa a diminuir as suas defesas imunológicas e aí você está mais suscetível à questão das doenças. Então o medo ele é muito perigoso nesse sentido, porque por isso que muitas vezes a gente tem medo de muitas coisas e elas acabam acontecendo, porque começa a coordenar as nossas ações. No momento você ter medo é algo muito natural, né? Tá todo mundo com medo, a gente vê uma penumbra aí socialmente, as pessoas elas estão meio receosas de chegarem perto, né? Você dá uma tosse, fica todo mundo olhando, então isso tá um cenário meio assustador e de pânico mesmo. Mas a gente não pode transformar uma pandemia em um pandemônio, Gabriel. Em que sentido? Você ficar com o vírus psicológico desses medos na sua cabeça e você começar a enfrentar essas questões de uma forma equilibrada e de uma forma sempre pegando notícias de pessoas que têm aquele anteparo em falar. Normalmente um infectologista, pessoas da área de saúde, para você não ficar com informações erradas e isso começar a aumentar o seu medo. Restrinja o acesso nas redes. Olhe só de vez em quando para você não ficar desatualizado, né? E como lidar com a incerteza? Não sabemos ao certo quando isso vai passar, existem várias estimativas, a gente consegue ver padrões com base em outros países, mas não sabemos com convicção quando isso vai passar e quando tudo vai voltar à normalidade, com uma coisa passar e depois as coisas voltarem ao normal. O concurseiro já lida com um cenário de incerteza até natural pela atividade, né? Os editais não saem de maneira tão programada e tal, mas e agora com essa incerteza totalmente generalizada? O que fazer? O que acontece? É igual você falou, o concurseiro ele já tem que saber lidar com as questões de incerteza, né? Ele normalmente não sabe quando ele vai passar, né? E de repente a gente é ceifado com um vírus, né? Que a gente não tem nem previsão de quando que isso vai acabar, né? O corona, no caso específico. Então a questão é a seguinte: tentar ter o controle de determinadas situações. Eu costumo falar que muitas vezes você tentar ter o controle de algo é uma forma de descontrole. Então você deixar essas notícias chegarem, você administrar a sua rotina é muito importante. No processo ansioso, no processo depressivo, elimina a rotina do indivíduo. Então você estabelecer uma rotina e se adaptar a essa mudança é muito importante. Então mina a necessidade de controle de determinadas situações. Se você está triste com esse momento, Gabriel, às vezes a tristeza ela é uma sensação muito enriquecedora para a gente ter processos de aprendizagem, né? Então a tristeza também tá reinando no momento. E não tem essa questão do controle. Muitas provas foram aí desmarcadas, eu compreendo muito, às vezes, o planejamento que determinadas pessoas fizeram, inclusive financeiramente, mas lide com isso de uma forma como se você tivesse, entre aspas, tido uma reprovação em um concurso, né? Porque você não fez aquela prova, mas você tem o bônus de fazê-lo com mais preparo no futuro. Então você está tendo na realidade uma bonificação desse processo que foi ceifado.
Então é importante o concurseiro ter em mente essas questões e não criar na pandemia um pandemônio. Isso é muito importante. Eu costumo perguntar muito para as pessoas hoje em dia que tiveram esses concursos cancelados, que estavam preparadas, né, entre aspas, será que você passaria nesse momento? E agora você está tendo a chance de você ressignificar esse momento e você restabelecer uma rotina em que daqui a pouco você realmente vai estar preparado. A liberdade que impera hoje no estudante, dele poder ter o tempo para estudar, ela tem que ser encarada com muita maturidade. A liberdade exige maturidade. Tem muita gente que eu garanto que no momento não está estudando. Aí daqui a pouco os concursos vão voltar e vão voltar sob forma de enxurrada, e aí você vai pensar, e a época do corona, o que foi que eu fiz, o que eu estava fazendo? Você estava olhando notícias ruins nas redes sociais e demorando horas ali a fio que você poderia estar no preparo naquele momento, né? Você citou algo interessante, a pessoa encarar isso como uma nova chance para fazer aquela prova. É um período que talvez vai ser um hiato como nunca antes visto, né? Com todas as provas suspensas temporariamente. Então, para quem está começando, para quem ainda não está naquele nível de ser aprovado, competitivo, essa pessoa vai ter um tempo para chegar lá, enquanto outros vão desanimar, vão desistir, vão desacelerar e vão sair do núcleo de pessoas competitivas. E aí, quando as provas voltarem, elas vão voltar uma atrás da outra. Eu ouso dizer que nós vamos ter, quando as coisas se regularizarem, provavelmente já aí no segundo semestre, provas quase toda semana. Provas grandes, não estou falando das provas menores. Provas grandes quase toda semana. E o candidato vai ter que até escolher quais que ele vai fazer, porque vai ter muita oportunidade. E quem não estudou, quem ficou assistindo Netflix, quem ficou chorando, quem ficou reclamando, a gente entende que existem casos graves também, de pessoas que vão ter algum tipo de desafio maior, né, em razão desse contexto, mas quem poderia estudar e não estudou vai se arrepender, vai sofrer do arrependimento, que para mim é a pior dor que existe, né? Perfeito. O que a gente está vivendo é nada menos do que a vida, né? São os percalços da vida, as coisas que a gente é pego desprevenido, e veio isso nesse momento. E eu costumo falar que no momento a gente tem dois caminhos, Gabriel. Ou a gente vive um isolamento, uma ansiedade, uma depressão, um medo, ou a gente faz algo que na psicologia a gente chama de adaptação criativa, que é justamente aproveitar esse momento para a gente ter um crescimento. A profusão em psicologia é você se colocar de fora de uma situação. E normalmente o isolamento, ele favorece isso. Então você está em casa e você está analisando a sua rotina como ela era. E você está tendo a chance de, num movimento terceirizado, de você analisar uma situação, você verificar as falhas, as armadilhas eventualmente que você caía, como que você estava dedicando o seu tempo para o seu sonho. Então, agora a palavra é uma adaptação criativa para esse momento. Posteriormente, como toda crise que a gente vê, tem um crescimento pós-traumático. E eu tenho certeza absoluta que depois desse momento que está meio parado, a gente vai ter uma enxurrada de concursos. O que não te mata te torna mais forte, né? Perfeito. Parafraseando aí fortalece. o Friedrich Nietzsche, né? Perfeito. Doutora, nós temos aqui um mote, acho que você conhece, que é de ser imparável, no sentido de não desistir. Não no sentido de ser uma pessoa invencível, super-homem, super-mulher, não é isso. É uma pessoa normal, porém que faz o extraordinário, uma pessoa ordinária que faz o extra, que vai em frente, que inicia um projeto e termina. E neste momento em que vivemos, eu acho que o natural, o comum vai ser as pessoas pararem de sonhar, pararem de ter esperança, pararem de agir. E quem nos segue aqui, naturalmente, a gente não quer que isso aconteça. Eu queria pedir a você que desse uma dica para que essa pessoa que está passando por um momento difícil, como todos nós estamos agora, talvez o momento dela se agravou em razão disso, queria que você desse uma dica para essa pessoa ser imparável, para ela não desistir. Cuide sempre das suas emoções.
E o momento é um momento de transição das suas emoções, né? É um momento de tristeza, é um momento de recolhimento, é um momento de muita, como é que eu diria, de muitas faltas, né, que as pessoas estão passando, né? Falta de contato físico, falta da certeza, a falta do equilíbrio emocional, a falta da coragem nesse momento. Então é um momento de muita escassez, essa seria a palavra adequada. Então você cuide das suas emoções, porque esse momento ele pode ser um momento de crescimento, pode ser um momento, uma fase da mudança que você pode dar agora um pulo para você, quando voltar à rotina, você estar mais fortalecido, mais coerente com as suas convicções e fazendo o que tem que ser feito aí para você passar no seu concurso dos seus sonhos. Eu costumo dizer que este é um momento de inflexão, um ponto de inflexão na história do mundo e também pode ser da sua, né, da pessoa que está nos acompanhando aqui, desde que você não pare, desde que você não desista, porque as coisas vão mudar bastante depois disso e se você seguir em frente, podem mudar para muito melhor depois de passar por esse deserto que estamos passando. Perfeito. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo, pela participação, pela parceria, parabéns pelo programa que é um sucesso, os alunos gostam muito e se você ainda não conhece o Divã do Concurseiro, eu recomendo fortemente que assista toda terça-feira, não é isso? Toda terça-feira às 19 horas a gente tem um encontro marcado, toda semana aí uma terapia quase que gratuita aí para vocês. Uma terapia gratuita online, né? Sem sair de casa. Sem contato nenhum. Agora nesse mundo online, todo mundo vai ter que assistir pela internet, então mais útil ainda do que já é. Perfeito. Muito obrigado pela atenção, pela confiança. Acompanhe semanalmente os nossos vídeos. Toda quinta-feira um novo vídeo para você. Até a próxima.